Será que essa é a saída? Elias fez isso. Isso que você fez é normal. Porque o Elias, o profeta do Senhor, ele estava tão cansado das lutas, das batalhas, das perseguições que ele sofreu em Israel, que um dia ele sentou Pedro debaixo de uma árvore e ele falou: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Aí Deus colocou um sono nele tão profundo, ele dormiu debaixo da árvore. Aí chegou um anjo, falou assim para ele: abre os olhos, levanta e come. Deus mandou um anjo trazer uma comida para Elias. Ele comeu uma comida preparada espiritualmente pelo Senhor. Com a força daquela comida ele caminhou 40 dias. 40 dias. Então isso significa o seguinte: às vezes a gente, cara, olha a situação que a gente está passando, a gente quer se entregar. Isso que o Paulo está fazendo. Senhor, não quero nem acordar. Se o Senhor puder, me leva já nessa madrugada. Por quê? Porque a gente sabe que no outro dia vai ter situações difíceis para enfrentar. Mas será que essa é a postura? O que Deus falou para Josué? A missão era grande. Ele tinha que continuar levando o povo em direção à terra prometida. E ele era o líder. Ele era o cabeça, o general do exército. Como Moisés morreu, ele passou a ser o primeiro. E Deus fez uma pergunta para ele: não te mandei eu? Então Deus vai sempre fazer perguntas para você. Não mandei você continuar. Não falei para você conseguir, que eu sou contigo. O que você vai precisar de você? Aí Deus responde. Deus pergunta e Ele mesmo responde para ele: esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não tenha medo. Não te espantes, nem te espantes, não fique espantado. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Por onde quer que andes. Então, pega esse testemunho moral. Que hoje ele está conseguindo já fazer as coisas. Consegue sair de casa, consegue comer, consegue ir nas reuniões da empresa, mesmo que ele esteja vendendo a parte dele, ele não pode deixar de participar. Você tem 11 aniversários. No todo. Recurso que então foi muito. Não foi nada. Então você tem que estar sempre participando disso. Esforça-te e tem bom ânimo. Filho, põe para mim o que significa a palavra esforço. Eles mandam. Isso aí deixa por último. Quero esforço. Significa esforço. Onde está? Ali, residência. Abre esse residência aí. Não, é os banners. Residência. É aquele banner que você tá. Do lado da Santa Ceia. Vai descer. Vai entrando. Esforço. Aí. O fato de exercer os seus poderes físicos ou mentais. Uma tentativa séria e honesta de fazer algo. A quantidade de trabalho necessária para o poder obter o resultado. Olha quanta coisa significa o que Deus mandou Josué fazer. Josué mandou Deus se esforçar. Deus mandou Josué se esforçar. A missão era muito difícil. Conduzir um povo difícil a uma terra prometida por ele. Então, dentro do que Deus falou, eu preciso fazer que essas três características entrem na minha cabeça. O que é esforço? Fato, não é o fator, é o fato, tá? Apaga esse Rzinho, está errado. Põe aí no editor, por favor. É o fato, tá? O fato é o quê? Uma verdade. Verídico. Uma coisa que é verdadeira. Isso, foi grande agora. Quero que as pessoas entendam isso. O que é esforço? O fato de exercer
tem hora que você vai ter que fazer esforço físico, principalmente, por exemplo, para trabalhar, para fazer as coisas, e mental, principalmente. O primeiro esforço começa na mente. Se a sua mente falar para você vai, seu corpo vai obedecer. Se a sua mente falar fica, seu corpo vai ficar. Então, cuidado com os pensamentos. Eu estou tendo pensamentos de ânimo ou de desânimo. Porque se Deus mandou Josué se esforçar, Deus falou para ele, vai além do que você pode. Segue em frente. Usa a força que eu te dou. Usa a palavra que eu te dou. Seja dedicado, determinado, esforçado. Então, esforço começa na minha mente. Tem que exercitar a minha mente e eu fiz. Que ela é uma tentativa séria e honesta de fazer a coisa. Gente, a pessoa só chega num objetivo se ela for séria e honesta com ela mesma. Você não pode se enganar. Para você chegar no objetivo que você tem que ser sério com você e honesto com você. As pessoas hoje são desonestas com as pessoas, mas ela não é desonesta com ela. Ela quer o melhor sempre para ela. Então veja bem, essa missão que Josué estava era algo comunitário. Não era uma coisa só para ele. Ele era o líder de um povo. Ele tinha que levar aquele povo a um lugar. Então tinha dias que ele teria que abrir mão da própria vontade dele para fazer a vontade do Pai e atender o povo. Isso só é possível quando você se torna uma pessoa séria. Então o esforço é uma tentativa séria e honesta de fazer alguma coisa. A quantidade de trabalho, ou seja, o quanto você trabalha, o quanto você se esforça, o quanto você se dedica, necessariamente para poder obter o resultado. Gente, resultados na nossa vida só vêm depois de muito trabalho. Eu espero trabalhar pouco e ter bons resultados. Não adianta. A quantidade de trabalho que você tem é o resultado que você vai ter. Hoje, o que eu estou passando na minha família, nós precisamos de 15 horas de trabalho por dia. 15 horas. 13 a 15 horas. Tem um dia que eu começo às 7 da manhã e paro às 11 da noite. Porque é a quantidade necessária que nós estamos precisando para suprir os nossos compromissos grandes. Então isso chama-se esforço. Deus pediu para Josué se esforçar. Deus não falou para Josué, fica em cima da cama. Deus não falou para Josué, fica no sofá. Fica no suquinho de laranja. Fica deitado na rede. Deus falou, se esforça. Então a gente já estudou o que é esforço. Agora, filho, vamos estudar o que é ânimo. Foi o que Deus pediu para Josué. Coragem, força e vontade. Diga para essa pessoa que está do seu lado, por favor. Coragem. Força. Vontade. Tem uma outra versão, mais antiga da Bíblia, que Deus nos pede assim, ser forte e corajoso. A pessoa animada, ela é automaticamente corajosa. Quem tem ânimo é corajoso. Porque ele vai enfrentar situações que ele nunca enfrentou na vida dele e vai vencer. No tempo do Senhor. O que mais? A pessoa que tem ânimo, ela tem força, principalmente força mental. Ela tem muita força mental. A mente dela é muito forte, dentro e preparada. Porque ela sabe que ela não está sozinha, porque Deus está com ela. Então Deus estava falando para Josué, seja forte e corajoso. Esforce-te e tenha bom ânimo. Então, como eu faço, pastor? Para ser uma pessoa animada. Manter animado. Seja corajoso, seja forte e tenha vontade de viver e de fazer as coisas, produzir, trabalhar, se dedicar no que você faz, na área que você escolheu para trabalhar, seja o melhor. Se você é uma dona de casa, seja a melhor dona de casa.
não decide o que quer da vida, vive na força do tempo. Põe para mim, filho, o que é decidir. Seja uma pessoa decidida. Fala com essa pessoa que está falando, seja decidida. Seja decidido. Decida o que você quer na sua vida. Uma vez eu estava numa reunião de pastores, o bispo Eduardo falou para a gente, falou assim, gente, a vida, lembra disso, não? A vida é feita de decisões. Você tem que escolher. O que é decidir? Uma pessoa decidida, ela é corajosa, ela é resoluta. Eu falei, Senhor, o que é resoluta? Põe para mim, resoluta. Deus queria que Josué fosse determinado, focado. Pessoas focadas chegam mais longe. Pessoas sem foco não chegam a lugar nenhum. O que falta para as pessoas é ser decidido. O que eu quero da minha vida? Eu quero estudar engenharia, então estude. Eu quero ser piloto de avião, então estude. Eu quero ser um bom empresário. Estude. Vai para o Sebrae. O Sebrae oferece cursos gratuitos, empreendedor gratuito. Entra na escolinha do Sebrae, vai aprender no Sebrae como gerenciar, como administrar. Então, olha como tudo envolve. Também tudo é um conjunto para que Josué chegasse onde Deus queria que ele chegasse. Ele tinha que ser determinado. Uma pessoa sem determinação, sem foco, sem objetivo, ela não conquista nada da vida. Porque ela vai vivendo de acordo com o que o vento leva a ela. É errado. A gente tem que ter uma mente focada. Deus queria foco de Josué. Josué, eu não estou brincando. Eu preciso levar esse povo para a terra que eu prometi para eles. Se esforça, meu filho. Tenha bom ânimo. Não tenha medo. Não fique espantado. Sabe qual foi o primeiro obstáculo quando Josué assumiu a liderança? Quando eles chegam na frente do Rio Jordão, e era a época cheia do Rio. Tem uma época lá em Israel, o Rio Jordão enche muito, porque é época de chuva. Então chove, 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 o rio fica alto. E ele falou assim, meu Deus, como que eu vou fazer um povo atravessar o rio? Porque para ir em direção à terra prometida, tinha que atravessar o Rio Jordão, se o rio está alto. Como que atravessava com boi, com camelo, com ovelha, se a força do rio está alta? Então Deus pôs a mão, dividiu o Rio Jordão, como dividiu o Mar Vermelho, e Josué passou junto com o povo pelo meio do Rio Jordão. Então, essa passagem. Tem gente que acha que Deus dividiu só o Mar Vermelho. Não, Deus operou nas águas do Rio Jordão também. Deus mostrou a Josué o que você não consegue fazer, eu consigo. Você não consegue fazer o rio descer as águas, mas eu consigo. Então, gente, você tem que fazer o que você consegue fazer do seu esforço. O que é além para você, deixe que Deus faz. Você viu o testemunho do Mateus? Pai, gente, chegou a devolutiva que eu não passei uma entrevista com a gerente. Mas depois de 2 dias, chegou uma outra informação. A coordenadora quer fazer uma entrevista com você. Então, a entrevista da coordenadora comeu a da gerente. A entrevista da coordenadora teve mais peso do que a gerente. A gerente falou, não contrato. A coordenadora falou, contrato. Isso significa que na sua vida você vai ouvir um monte de não. Cabe a você aceitar aqueles não ou se perseverar em frente. O que você prefere? Se abater por causa dos não? Porque ele não se abateu. Ele ficou atento na primeira. Nem falou, a gente nem sabia disso, você sabia disso? Eu nem sabia disso, ele nem falou para nós aqui. Ficou na dele. Tem coisas na sua vida que você vai ter que falar para mim. É você e Deus, ó, um pouquinho fechado. Qualquer. Nem sei disso. Estou sabendo agora, esse valor, porque foi assim, né? Só fala as coisas para a gente depois de muito tempo. Mas tá bom, porque foi forte, se reservou, guardou aquela informação, não aceitou. Deve ter orado, aí depois de 2 dias chegou a notícia. A coordenadora mais possível que Vanessa quer fazer entrevista com você. Passou. Isso chama resiliência. O que é resiliência? Foi para mim.
Tem duas explicações. A primeira é física. Resiliência vem com a palavra inglesa, que vocês conhecem, significa elasticidade. Olha isso. Propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Isso é resiliência. Resiliência não tem nada a ver com força. É capacidade de se adaptar. Você pode sair daqui do Brasil vivendo com 35 graus de temperatura, mas surgiu uma oportunidade de você trabalhar no Alasca, você vai ganhar 5 vezes mais assim, você vai. Você sabe que lá é 30 graus negativos, você vai. Eu vou. Olha a sua capacidade de se adaptar. Isso é resiliência. Trabalho hoje, o Mateus trabalha hoje nem na UTI. Só na UTI. Só vendo a morte e a vida todo dia. Qual é a capacidade de você se adaptar? Então, fisicamente falando, resiliência é adaptação a situações que você nunca passou, mas que vai exigir de você perseverança, determinação, esforço, coragem, vontade, dedicação. Era isso que Deus queria de Josué. Josué, eu preciso disso dentro de você. Você tem que se mostrar assim para mim, Senhor. Você é o cabeça, você é o líder, você tem que ser forte. Tem. Mas, cara, ninguém é forte o tempo todo. E olha que a gente entra no quarto, fecha a porta e vai chorar. Quem não faz isso? Eu faço isso também. Vou lá chorar para Deus. Então veja bem, se você quer ser uma pessoa resiliente, você tem que ser submetido a uma deformação elástica. Situações que te deformam, deixa você se ajeitar fora da zona de conforto. Resiliência é aprender a viver fora da sua zona de conforto. Porque viver no conforto é fácil. Controle remoto na mão, sentado no sofá, o suquinho lá, eu, na prova, Jó, na prova, ele falava com Deus e dizia: Senhor, por que eu estou passando por isso? O Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor pode me curar a hora que o Senhor quiser. Por que eu estou doente, Senhor? Por que eu estou nisso aí? E Deus ouviu. Jó, ao mesmo tempo, André, não aceitando aquela situação, mas falando com Deus. Resiliente, ele luta, ele vê a vida dentro do lugar, da água para o vinho, cabeça para baixo, mas ele continua esforçando. E Josué tinha essa característica. Ele era um homem esforçado. Segunda definição de resiliência, presta atenção nessa que é a mais forte. Figurado. Capacidade de recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. A pessoa resiliente, ela se adapta até a tudo que aparece na vida dela. Tudo que aparece de desafio, de luta, de dificuldade, de tribulação, de problema, de deserto, de vale, de mar revoltado, ela se adapta. Gente, o que vai te diferenciar é a sua capacidade de adaptação a situações difíceis. Isso é que vai fazer de você um guerreiro. Como que você se adapta a trabalhar com situações difíceis? A viver, como o Ronaldo falou, várias situações. E nessas situações, muitas das vezes, ele pediu a morte. Senhor, não permite eu acordar amanhã, não, isso aqui, pediu a morte. Não tem jeito. Gente, problemas na luz, nós vamos ter a vida toda, cara. O problema é a vida toda. A diferença é como eu enfrento esses problemas. Olha aqui a palavra, olha. Qual é a minha capacidade de se adaptar à má sorte? O dicionário usa sorte. A gente fala dificuldade, a gente fala luta, a gente fala problema, a gente fala obstáculos. Vão aparecer ou as mudanças na vida. Nós vamos sofrer muitas mudanças. Eu estou pronto para enfrentá-las. Eu sou forte o suficiente para vencer cada uma delas. Eu sou forte o suficiente para trabalhar minha mente, para não desistir, para não me entregar.
conheci, eu sou forte. Isso chama-se para mim, trabalho mental. Tem que trabalhar minha mente para viver um dia de cada vez. Quando foi sexta-feira à noite, a gente estava dormindo lá em casa, a pastora foi usar a toalete, né? Ela apertou o botão lá da caixa acoplada, quebrou. Falei, pronto, mais esse problema aí. Mais um, né? Aí eu acordei e olhei que a borrachinha lá que tampa o escape da água, a entrada e a saída de água, quebrou. Falei, filho, vou lavar minha mão, vamos dormir. Amanhã, 8 horas da manhã, eu estou comprando a peça e cristal. O problema ficou lá o mês inteiro, sabe por quê? Porque onde eu ia achar aquela peça? 1h da manhã. Então, cara, tem hora que o problema tem que esperar. Não, o problema tem que esperar a saída. Não adianta você querer resolver os seus problemas na sua hora, no seu momento. Não vai dar certo. Tem que ter paciência. Tem que saber esperar as coisas. O momento certo que ele vai resolver. Aí quando foi no outro dia, eu acordei bem tranquilo. Depois me arrumou. Fui lá na lojinha. Comprei a pecinha. Quebrou. Voltei para casa. Troquei a peça. Testamos. Funcionou perfeitamente. Aí Deus falou assim, tá vendo? Luiz, mais um problema resolvido. E é assim que eu vou ajudar você a resolver todos os seus problemas da sua vida. Você tem que ter paciência. Gente, os problemas resolvem na nossa hora. Impossível. Na rotina é impossível. Na nossa hora é impossível. Mas no tempo de Deus resolve. A gente tem que ter paciência para esperar a direção que Deus vai dar e resiliência para suportar o tempo de perseverança. Resiliência é o quanto você suporta, é o quanto você se adapta, é o quanto você faz, é o quanto você trabalha, é o quanto você produz, é o quanto a sua mente resiste aos obstáculos, às lutas, às travas, aos problemas, do quanto você suporta. Uma vez eu estava escutando um testemunho daquele empresário que ele é dono dos palhaços, como chama? Patati Patatá. É um servo de Deus, sabe? É um moço que é servo de Deus. E ele foi no programa que eu gostava de assistir, para passar na caseta à noite, de um judeu. E o judeu perguntou para ele, como que você chegou a ser dono de emissora de televisão? Porque ele é dono de uma emissora, né? Como chama a rede de família, né? Chama rede de família. Ele falou assim, as pessoas não sabem, mas eu já quebrei várias vezes. Eu cheguei a dever muito. Hoje eu tenho uma avião particular que me leva para onde eu quero. E Deus me deu condições de comprar uma emissora de televisão. Mas as pessoas não sabem. Rinaldi, né? Rinaldi, ele chama. Hoje ele tem uma avião particular. E ele é dono daquela emissora rede de família. Eu esqueci de falar. Testemunho do Rinaldi. Eu não sei o que é Rinaldi. É só palavras. Isso aqui ficou a rede só palavras. Só palavras. É um canal que só tem programa de igreja, louvor, adoração, ministração, pregação, vídeos. Mas ele passou pelo deserto e perdeu tudo. Ele teve 32 processos nas costas dele. 32 processos na justiça. Venceu os 32. Porque ele foi o quê? Resiliente. Então qual é o meu problema? Qual é o seu? Se você for, se eu for, se nós formos resilientes, nós vamos vencer. Vamos superar qualquer momento difícil. Porque Deus é verdade. Eu tinha para falar com vocês hoje era isso. Guarda essa definição aqui. A primeira é muito importante para você. Mais forte. Capacidade de se recobrar. Facilmente. Você se ergue. Você se levanta da cima. Veio alguma notícia para você desabar. Aí você se levanta. É isso aí. Eu tenho que ser forte. Esse é mais um problema que vai ser resolvido no tempo do Senhor.
Eu vou fazer a minha parte, vou ser resiliente, vou ser forte, vou ter vontade, vou ser corajoso, vou orar, vou fazer, vou trabalhar, vou lutar, mas é o Senhor que vai resolver. Resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente. A pessoa se recobra rápido, se levanta, se adapta, se molda à situação que ela está passando e passa aquele momento. É aquela cena do filme A Procura da Felicidade. O Will Smith. Quando ele é despejado, ele estava sem dinheiro para pagar o hotel, ele não tinha de dormir com ninguém. Aí ele vai lá para o metrô de Nova York, entra no banheiro do metrô, fala: filho, aqui hoje vai ser a nossa casa. E aí passa a noite o menino no banheiro fechado no metrô e mostra para o menino que aquele lugar era o melhor lugar para passar a noite. Eles passam a noite, depois as portas se abrem, ele consegue alugar um quarto de cozinha, depois ele se torna um dos maiores empresários imobiliários dos Estados Unidos. Tem filme que foi fato verídico, mas ele passou uma noite despejado, teve que dormir em albergue, no banheiro do metrô, ou seja, ele se recobrava facilmente, se adaptava a situações de má sorte ou de doença. Entendeu? Então apareceu um problema na sua vida, vou resolver. Vai dar certo. Sua mente tem que pensar assim: já passa. É saúde, já passa. Estou com dificuldade, já passa. Estou fazendo um exame que é positivo, já passa. Deus vai me dar saída. Deus vai me dar estratégia. Estou desempregado, já eu consigo emprego. Não tenho dinheiro para comprar carne, mas eu posso comprar ovo. Ou não tenho ovo, como arroz feijão. Se adapta. O resiliente, André, ele se adapta. Minha Luiz, saiu de lá daquele lugar que vocês estavam morando, veio para cá, voltou para a casa de vocês, casa própria, abriu a porta de igreja, está trabalhando, está na igreja, Deus preparou a igreja. Isso é o quanto você se adapta. Se adaptou, Deus é com você. Lutou, Deus é com você. Orou, Deus é com você. Se esforçou, Deus é com você. Tem vontade, tem coragem, Deus é com você. Atravessou o vale, Deus é com você. Agora, ficou esperando tudo cair do céu, esquece. Pode esquecer. Não tem o que Deus fazer com você. Não posso esperar nada cair do céu. O céu só cai a chuva e a vida. Eu tenho que lutar todos os dias, fazer a minha parte, ser esforçado e dedicar. Amém, gente? Entenderam a palavra? Amém. Vamos passar uma carga semana que vem. Mais uma palavra para mostrar. Mais ou menos o tema da vida aqui. A história que eu semana passada, a gente vai ajudar. Deus irmãos vai entender. Vai se preparar. Só para achar com vocês. Se preparar. Gente, domingo passado eu não consegui vir. Meu cansaço